Olá pessoal, hoje a nossa aula é a aula de História e o assunto é a formação do povo brasileiro. Formação do povo brasileiro. O Brasil tem um território imenso e é por isso mesmo que existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Na nossa sala mesmo, nós percebemos que há várias pessoas, pessoas mais branquinhas, mais moreninhas, Por quê? Porque houve uma mistura, de raças que a gente vai ver mais para frente, E o Brasil, ele é rico em diversas culturas. Cada local do país tem uma cultura diferente. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos, como, por exemplo, os indígenas, que são, os primeiros povos que habitou o nosso território. Os africanos, que vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café e nos engenhos de cana-de-açúcar. Os portugueses, que foram os primeiros europeus que chegaram e colonizou, o nosso país. Os italianos, eles também vieram para o Brasil trabalhar principalmente nas fazendas de café. Os asiáticos, japoneses, chineses, espanhóis, alemães. O povo brasileiro é formado por uma mistura de etnias muito diversas, como a gente acabou de ver, nas imagens. Muitas raças se misturaram para chegar a nós, hoje em dia, ao povo brasileiro. As matrizes principais para a nossa formação são os brancos europeus, como, por exemplo, os portugueses, os indígenas e os negros africanos. As três matrizes para a formação do povo brasileiro. Povos indígenas. Antes da colonização do Brasil, o território era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. Antes da chegada dos colonizadores europeus, a população indígena era estimada aproximadamente em 5 milhões de pessoas. Esse número vem diminuindo, por causa das guerras e disputas de território. No início da colonização, os portugueses, eles tentaram invadir as terras dos indígenas e houve a diminuição e morte de muitos índios, Como ainda há muita disputa de terra hoje em dia. Povos africanos. Os africanos escravizados sofreram uma migração involuntária, ou seja, eles não vieram para o Brasil porque eles quiseram, eles foram forçados, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 a 19. O país recebeu cerca de 4 milhões de africanos. Imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros imigrantes europeus foram os portugueses, como eu falei, que foi uma colonização de exploração, ou seja, os portugueses vieram para o Brasil não para colonizar, para morar, mas sim para explorar as riquezas que aqui existiam na época. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos, como a gente viu nas imagens, japoneses, chineses. Da relação entre as pessoas dessas etnias, nasceram diferentes tipos de mestiços. Lembra? Na mistura de raças, surgiu esses três. Mulato, do relacionamento, da miscigenação entre negro e branco, caboclo entre branco e índio, e cafuso entre índio e negro. Com a miscigenação, surge a diversidade cultural que se refere aos diferentes costumes de uma sociedade. Então, com a mistura de raça, com essa miscigenação, nós temos hoje em dia
várias culturas. Cada pedacinho do Brasil, cada local tem os seus costumes e suas tradições. É necessário compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir de relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Como, por exemplo, os portugueses explorou quem? Os índios. Outras etnias explorou quem? Exploraram, né, os escravos, os africanos. Agora é com você. Vocês irão responder as páginas 56 a 60 do livro de História. Tchau e até a próxima.